O que mantém o mundo unido? Por que, apesar de guerras, pandemias e crises econômicas, não vivemos em um caos absoluto? E mais importante, essa frágil paz que conhecemos está prestes a acabar? Essas são as perguntas que Henry Kissinger, uma das figuras mais influentes e controversas da diplomacia contemporânea, tenta responder em seu livro Ordem Mundial. Hoje vamos mergulhar nas ideias deste livro para entender como o passado moldou o nosso presente e o que o futuro nos reserva. Fique comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga as notícias que vê por aí para sempre. Olá, você está no canal Aprimoradamente. Aqui, o conhecimento é compartilhado de forma simples e direta. Quer saber mais sobre o mundo? A gente desenha. Deixe o seu like e se inscreva para não perder nossos próximos conteúdos incríveis. Agora chega de enrolação e vamos ao que interessa. O livro Ordem Mundial é um mergulho profundo em como diferentes civilizações e regiões construíram suas próprias ideias de ordem ao longo da história, muitas vezes sem sequer conhecer a existência de outras. Kissinger explora como esses sistemas, por vezes conflitantes, interagiram e moldaram o mundo que conhecemos hoje. O autor argumenta que a busca por uma ordem mundial não é apenas uma questão de poder, mas também de legitimidade. Em um mundo cada vez mais interconectado e, ao mesmo tempo, fragmentado, compreender essas dinâmicas históricas é crucial para navegar pelos desafios e oportunidades do século XXI. Kissinger inicia sua análise explorando a Europa. Diferente de grandes impérios centralizados como o chinês ou o islâmico, a Europa, após a queda do Império Romano, desenvolveu-se de forma fragmentada, dando origem a uma multiplicidade de reinos e entidades políticas. O século XVI e a primeira metade do século XVII foram marcados por conflitos devastadores, culminando na Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Este conflito, que misturou política, religião e rivalidades dinásticas, dizimou quase um quarto da população da Europa Central, deixando um rastro de destruição sem precedentes. Diante de tamanha carnificina, surgiu a necessidade de um novo paradigma para a paz. A Paz de Westfália não foi um tratado único, mas uma série de acordos que estabeleceram os alicerces da ordem internacional moderna. A Europa era um campo de batalha sangrento, devastado pela Guerra dos 30 Anos. Impérios e religiões lutavam pelo domínio total, acreditando que sua visão era a única verdadeira. A Paz de Westfália mudou tudo. O mundo seria composto por estados soberanos e independentes. Nenhum país deveria interferir nos assuntos internos de outro. A ordem não viria de um império universal, mas do equilíbrio de poder entre esses estados. Se um país ficasse forte demais, os outros se uniriam para contê-lo. É um sistema prático, não moral. O objetivo não era a perfeição, mas evitar a destruição total. O Estado, e não mais o império, a dinastia ou a confissão religiosa, tornou-se a unidade fundamental da ordem europeia. Isso foi uma revolução, pois cada Estado era agora reconhecido como independente e igual em soberania. Cada signatário tinha o direito de escolher sua própria estrutura interna e orientação religiosa, sem interferência externa. Isso limitava as guerras religiosas e promovia a coexistência. A paz seria mantida através de um cuidadoso equilíbrio entre estados rivais. A ideia era que nenhum estado seria forte o suficiente para subjugar os outros, criando um sistema de freios e contrapesos. Mas aqui está o problema. Essa ordem de Westfália é uma invenção europeia. Henry Kissinger mostra que outras grandes civilizações tinham ideias muito diferentes sobre como o mundo deveria funcionar. A China, por exemplo, historicamente se via como o centro do mundo, o império do meio, e concebia a ordem internacional como um sistema sinocêntrico,
de estados tributários, onde as nações vizinhas demonstravam respeito e submissão ao imperador chinês. Somente com a chegada das potências ocidentais é que a China foi forçada a se integrar a um sistema de estados-nação no estilo europeu. Henry Kissinger também aborda as dinâmicas de poder na Índia com seus impérios e diversidade cultural, e a particularidade do Japão, que se isolou por séculos e depois se modernizou rapidamente, adaptando elementos da ordem ocidental para se tornar uma potência. O autor explora a concepção de ordem no mundo islâmico, particularmente a ascensão do Império Otomano. Ele mostra como o sistema westfaliano, baseado na soberania estatal, muitas vezes entrava em choque com ideologias islâmicas que viam a comunidade muçulmana como uma entidade universal, rejeitando as fronteiras estatais e as limitações do poder secular. E isso gerou tensões e desordem na interação entre essas duas visões de mundo, pois no mundo islâmico, a visão era de uma ordem universal, governada pela lei divina. O mundo era dividido entre a casa do Islã, o domínio da paz, e a casa da guerra, o resto do mundo que devia ser incorporado. A paz universal só seria alcançada quando o mundo inteiro estivesse sob a mesma fé. E os Estados Unidos? Qual é o papel americano nesse grande tabuleiro? Antes de falarmos sobre o Estado americano, deixe seu like e ajude nosso trabalho a ser reconhecido. Esse simples gesto é muito importante para nós. Agora, continuando. Os Estados Unidos, nascidos de uma revolução e com uma forte crença em seus ideais democráticos, desempenharam um papel decisivo na formação da ordem mundial contemporânea. Kissinger explora a ambiguidade americana. Ao mesmo tempo em que se expandiam com base no Destino Manifesto, ou seja, na ideia de que os Estados Unidos tinham uma missão divinamente ordenada para expandir seu território e seus ideais, eles também negavam propósitos imperialistas e buscavam promover a liberdade e a democracia globalmente. Após a Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt e seus sucessores buscaram construir uma nova ordem mundial baseada em instituições como as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, com os Estados Unidos assumindo um papel de liderança para garantir a estabilidade global. Mais tarde, com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos emergiram como a única superpotência global. No entanto, Henry Kissinger argumenta que a tentativa de impor uma ordem mundial baseada exclusivamente em princípios universais americanos encontrou desafios significativos, pois as realidades culturais, históricas e políticas de outras regiões são diversas e muitas vezes resistentes a um modelo único. Mas o que acontece quando essas visões de mundo colidem na era digital? É aqui que o livro se torna assustadoramente atual. Henry Kissinger argumenta que estamos em um momento de desordem perigosa. A Europa, que criou o sistema de Westfália, está tentando superá-lo com a União Europeia, abrindo mão de parte de sua soberania, mas luta para projetar poder de forma unificada. O Oriente Médio está em chamas, com estados falhando e grupos não estatais como o Estado Islâmico rejeitando completamente a ideia de fronteiras e soberania. A Ásia está vivendo um jogo tenso de equilíbrio de poder, que lembra a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos oscilam entre defender a ordem antiga e promover seus valores democráticos, às vezes de forma contraditória. E para complicar tudo, temos a tecnologia, armas nucleares, ciberataques, a internet. A tecnologia conecta o mundo, mas também dá a indivíduos e pequenos grupos um poder de destruição que antes era exclusivo dos grandes estados. A própria natureza do poder está mudando. O livro conclui com uma reflexão profunda sobre a possibilidade e a necessidade de uma nova ordem mundial em nossa era. Henry Kissinger argumenta que a busca por uma ordem global hoje exige uma estratégia multifacetada e coerente. É preciso estabelecer conceitos de ordem dentro de várias regiões do mundo, respeitando suas particularidades. Essas ordens regionais precisam ser conectadas entre si por princípios e mecanismos de cooperação. O desafio é harmonizar ordens políticas e econômicas internacionais, disciplinar a globalização, que pode gerar tanto benefícios quanto desordem,
e, crucialmente, criar mecanismos eficazes para a cooperação entre as grandes potências, que atualmente estão presas em impasses e desconfianças. Kissinger nos lembra que a história não é estática, suas águas estão sempre mudando. O significado da história é algo a ser descoberto através da análise contínua das tendências e forças em jogo e não algo a ser simplesmente declarado. Devemos continuar buscando as respostas para os desafios do futuro, aprendendo com o passado. E aí, o que você acha? A visão de Henry Kissinger é pessimista ou realista? Qual conceito de ordem mundial você acredita que vai prevalecer em nosso século? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater sobre isso. Se você gostou dessa análise e quer mais resumos de livros que te ajudam a entender o mundo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!